10. A estimulação dos pontos de acupuntura produz alterações no sistema nervoso, liberação de endorfinas e alívio da dor, por exemplo, porque os meridianos influenciam indiretamente os caminhos neurais do corpo. Tais alterações nervosas associadas à acupuntura são provavelmente mediadas por flutuações nos campos de energia localizados nas proximidades dos nervos e das células gliais que os rodeiam. 11. O sistema de meridianos acupunturais é ao mesmo tempo uma interface de diagnóstico e uma interface terapêutica. As alterações energéticas do sistema meridiano podem ser usadas para se fazer medições nos pontos de acupuntura a fim de detectar a presença de doenças. Inversamente, a energia pode ser introduzida no sistema de meridianos para promover a cura de doenças por meio de diversas modalidades de tratamento, incluindo a estimulação dos pontos de acupuntura através de agulhas, correntes elétricas, ondas sonoras, luz laser e pressão exercida pelos dedos. Capítulo 6. Novas janelas para um mundo oculto. O desenvolvimento das tecnologias energéticas sutis. Conforme começamos a compreender com base no que foi discutido nos capítulos anteriores, os seres humanos são organismos multidimensionais. Em outras palavras, um único ser contém dentro de si muitas frequências diferentes de consciência. Existem complexas interconexões energéticas entre os corpos físicos visíveis dos seres humanos e seus corpos superiores invisíveis. Embora observações realizadas por pessoas dotadas do poder da clarividência tenham ajudado vários pesquisadores interessados nas questões espirituais a adquirir uma melhor compreensão a respeito da anatomia energética sutil humana, esse tipo de dado muitas vezes é menosprezado pela cética comunidade científica. A possibilidade de alterar os pontos de vista mecanicistas dos médicos de hoje e do futuro dependerá do desenvolvimento de instrumentos que possam expandir nossos sentidos físicos, para que nos tornemos capazes de perceber as energias sutis desse reino invisível. O instrumental necessário para a compreensão da anatomia energética sutil humana já existe. A maioria dos cientistas ocidentais ignora ou menospreza as informações relativas à existência e ao modo de usar esses equipamentos. A fim de proporcionar esclarecimentos adicionais a respeito dos sistemas de diagnóstico energético sutis, começaremos por discutir de forma mais pormenorizada os sistemas de meridianos do corpo humano. Sistemas de diagnóstico baseados nos meridianos. Hahnemann atualizado com tecnologias da nova era. Conforme foi mencionado no capítulo anterior, a interface físico-etérica é uma das nossas importantes ligações com as energias de dimensões superiores. Essa interface é um sistema de energia que mantém um delicado equilíbrio entre os nossos corpos físicos e sutis. Os meridianos acupunturais são os condutores do fluxo de energia que forma essa rede energética sutil. Os pontos de acupuntura são a porção fisicamente mais acessível da interface físico-etérica. Foi demonstrado que as características elétricas dos meridianos, medidas através dos pontos de acupuntura, contêm importantes informações a respeito dos órgãos internos do corpo. Embora as energias sutis que fluem através dos meridianos não sejam de natureza elétrica, elas têm a capacidade de induzir a formação de campos e correntes elétricas em virtude de suas propriedades magnéticas. Essa energia, que os chineses chamavam de CHI, é na verdade uma manifestação da força vital que anima e energiza os sistemas vivos. A energia CHI é de natureza entrópica negativa. Ela impele o organismo em direção a um estado de maior ordem e equilíbrio energético celular. Quando o fluxo de energia vital para um determinado órgão é deficiente ou está desequilibrado, manifestam-se padrões de ruptura celular. A capacidade de se medir perturbações eletromagnéticas no sistema de meridianos e de encontrar desequilíbrios no fluxo de energia CHI permite que se possa não apenas detectar a ocorrência de patogenias numa determinada área do corpo, mas também prever a ocorrência de disfunções orgânicas futuras. Nos últimos anos foram desenvolvidos diversos sistemas de diagnóstico que usam essas informações energéticas dos meridianos. Um extraordinário sistema que utiliza as informações elétricas associadas aos pontos de acupuntura é o aparelho AMI, de Motoyama, discutido no capítulo 5. Utilizando eletrodos presos aos pontos de acupuntura terminais, Seiketsu, de 12 pares de meridianos, o aparelho AMI tem a capacidade de comparar o equilíbrio elétrico entre os lados direito e esquerdo do corpo. O computador do aparelho analisa as diferenças elétricas entre os meridianos esquerdo e direito que fornecem energia para o mesmo sistema de órgãos internos. Comparando o grau de desequilíbrio elétrico entre dois meridianos, o aparelho AMI consegue fornecer informações detalhadas a respeito do desequilíbrio elétrico no corpo físico. A presença de pontos de acupuntura eletricamente desequilibrados, diagnosticada pelo aparelho AMI, parece refletir a existência de doenças nos sistemas de órgãos associados aos meridianos, estejam elas já em curso ou na iminência de se manifestarem. O aparelho AMI de Motoyama nos proporciona uma extraordinária abertura através da qual podemos observar e quantificar os fluxos energéticos sutis que organizam e alimentam os biosistemas físicos de crescimento e regeneração celular. Essas energias nos fornecem informações acerca do corpo etérico.
Além do mais, as energias etéricas constituem um elo intermediário no fluxo de informações entre os corpos sutis superiores e o nível físico celular. Conforme já vimos, os estudos fotográficos de Kirlian sobre o efeito da folha fantasma e as pesquisas do Dr. Harold Burr a respeito dos campos elétricos presentes em tomo de plantas e animais confirmam a existência do corpo etérico. O corpo etérico é um molde de energia holográfica que proporciona informações estruturais aos sistemas celulares do corpo físico. Embora as células do corpo possuam extraordinários sistemas de controle enzimático que permitem a sua replicação e automanutenção, eles são orientados por padrões energéticos de frequências superiores. A natureza sutil das energias etéricas e de outras formas de energia que influenciam a rede celular física torna difícil a mensuração direta dessas energias no nosso atual estágio de desenvolvimento tecnológico. Como essas energias possuem características magnéticas especiais, ver o capítulo 4, na parte que trata das energias 3 espaço-tempo negativas, elas têm a capacidade de produzir campos e correntes elétricas secundários. Embora a mensuração direta das energias sutis primárias tenha se mostrado de difícil execução, os fenômenos elétricos secundários associados a elas são mais fáceis de monitorar. A mensuração de correntes elétricas contínuas nos pontos de acupuntura do corpo nos permite obter informações biologicamente relevantes a respeito das condições energéticas do organismo. Através da monitoração elétrica dos pontos e meridianos acupunturais é possível reunir informações a respeito dos circuitos bioenergéticos internos especializados que atuam como elemento de ligação entre os campos de energia físico e etérico. Pesquisas realizadas com a ajuda de pessoas clarividentes sugerem que as doenças iniciam-se primeiramente no corpo etérico e em outros veículos de frequências superiores. Se este for realmente o caso, então os sinais de doenças poderão ser percebidos no corpo etérico antes que seja possível detectá-los no corpo físico. O ideal seria que se pudesse detectar as doenças num estágio suficientemente precoce para que a intervenção do médico na verdade impedisse a manifestação física da doença no nível celular. Já dissemos que os meridianos transmitem informações biológicas que se originam no nível etérico. Uma vez que a manifestação de doenças físicas é precedida por alterações no corpo etérico, as tecnologias relativas à eletroacupuntura podem tornar possível a mensuração efetiva dos desequilíbrios energéticos sutis que precedem as doenças. Além disso, essas mesmas tecnologias podem nos ajudar a descobrir doenças que, embora já estejam presentes no corpo físico, ainda são impossíveis de detectar através dos testes de laboratório convencionais. Dito de forma simplista, o uso de sistemas como o aparelho AMI nos permite monitorar indiretamente o fluxo de energias vitais em direção aos órgãos mais profundos do corpo para investigar as condições de saúde de determinadas estruturas orgânicas como o coração, os pulmões e os rins. O aparelho AMI compara simetrias elétricas dos meridianos esquerdo e direito a fim de obter informações não específicas a respeito da ocorrência de desequilíbrios nos sistemas de órgãos do corpo. O computador do aparelho de Motoyama consegue indicar com precisão os sistemas de órgãos que estejam sendo afetados por alguma doença, embora não possa identificar a natureza específica da enfermidade. Todavia, existem outras tecnologias relacionadas com os meridianos que podem ser usadas para se obter informações fisiológicas mais detalhadas a respeito das doenças específicas que afetam o corpo físico e de seus pontos fortes e fracos. Um sistema que está começando a tornar-se popular entre médicos e dentistas é um aparelho conhecido como Dermatron ou máquina de Voll. O protótipo desse sistema foi desenvolvido pelo Dr. Reinhard Voll IV, um médico alemão. Esta técnica também é chamada de ESV, eletroacupuntura segundo Voll. Em lugar de monitorar apenas os pontos de acupuntura terminais dos meridianos através de medidas tomadas à distância por um computador, como acontece no sistema AMI, o aparelho de Voll permite a quantificação dos parâmetros elétricos de qualquer ponto de acupuntura do corpo. O Dermatron vem com uma espécie de sonda elétrica manual que o médico pressiona contra um determinado ponto de acupuntura que lhe interesse. O paciente segura um tubo de latão numa das mãos, o qual liga-se à máquina de Voll através de um fio. Ao segurar esse tubo, o paciente permite que ocorra um fechamento do circuito elétrico quando a sonda de ponta metálica entra em contato com o ponto de acupuntura. A sonda faz com que informações elétricas de microvoltagem sejam transmitidas dos pontos de acupuntura para a máquina de Voll, onde são apresentadas automaticamente na forma de uma leitura de voltímetro. As pesquisas anteriores de Voll haviam definido determinados padrões de normalidade para a atividade elétrica nos pontos de acupuntura. Ao contrário do sistema AMI, a máquina de Voll é usada para investigar os parâmetros de pontos de acupuntura isolados e não para comparar os pontos de acupuntura de meridianos pareados a fim de verificar se há simetria elétrica. O nível de voltagem elétrica de um determinado ponto de acupuntura reflete o nível de energia do S, órgão, S, associados ao seu meridiano.
O sentido da diferença entre os níveis normais e a atividade elétrica medida nesses pontos de acupuntura pode ter importantes implicações a respeito da natureza dos problemas relativos a um determinado meridiano. Se, por exemplo, a voltagem da atividade elétrica de um ponto de acupuntura estiver abaixo dos níveis normais, isso pode ser um sinal da presença de doenças degenerativas no sistema de órgãos ou de condições que produzem uma baixa vitalidade geral. Inversamente, se a voltagem medida nos pontos de acupuntura estiver acima do normal, é possível que o organismo esteja sofrendo um processo inflamatório. Informações adicionais sobre a natureza da doença, se crônica ou aguda, podem ser obtidas determinando se a reação dos pontos de acupuntura à estimulação elétrica efetuada pela máquina de Voll. Quando o dermatron é ajustado para o uso no tratamento, ele se torna capaz de aplicar uma carga de voltagem definida num ponto de acupuntura particularmente enfraquecido e nos meridianos a ele associados. A capacidade de um meridiano assimilar e reter uma carga depende do grau de cronicidade da doença. Indivíduos moderadamente doentes ou com uma vitalidade ligeiramente abaixo do normal geralmente podem ser recarregados usando-se uma sonda elétrica dermatron para estimular os pontos de acupuntura debilitados. As pessoas que sofrem de doenças mais graves ou de enfermidades crônicas são mais difíceis de recarregar num curto período de tempo. Além de terem a capacidade de identificar os órgãos que estejam sendo afetados pelas doenças, os sistemas SV também podem detalhar o tipo e o grau de disfunção de um determinado órgão. Os pesquisadores que utilizam o sistema de Voll afirmam ter encontrado associações entre determinados pontos de acupuntura situados ao longo do meridiano de um órgão e os diversos aspectos funcionais desse órgão. Há um meridiano, por exemplo, que conduz energia CHI até o pâncreas. Entre os pontos de acupuntura localizados sobre o meridiano pancreático, existem pontos específicos que refletem as condições funcionais dos sistemas de enzimas pancreáticas do indivíduo. Um ponto de acupuntura do meridiano pancreático reflete o estado das proteases, enzimas que digerem proteínas, secretadas pelo pâncreas. Acredita-se que outros pontos de acupuntura ligados ao mesmo meridiano sejam indicadores da integridade funcional de diferentes enzimas como, por exemplo, as lípases, especializadas na digestão de gorduras. Analisando-se as voltagens elétricas associadas aos pontos de acupuntura específicos distribuídos ao longo de um meridiano, pode-se obter dados pormenorizados a respeito dos diversos parâmetros funcionais do órgão. A título de exemplo, vejamos de que maneira duas tecnologias baseadas nos meridianos podem ser úteis e complementares no diagnóstico não agressivo das causas subjacentes ao problema da perda de peso devido à má absorção intestinal. Embora exames convencionais através de biópsia e uso de raio-x possam indicar a normalidade da mucosa intestinal, o aparelho AMI de Motoyama registraria um desequilíbrio na função do pâncreas ao detectar uma assimetria elétrica entre os meridianos pancreáticos direito e esquerdo. Todavia, o sistema AMI não pode nos dizer o que há de errado com o pâncreas. Utilizando-se a máquina de Voll para fazer um diagnóstico mais acurado, pode-se indicar com precisão a existência de um problema específico na produção pancreática da lípase, um importante elemento na digestão e absorção de gorduras. A máquina de Voll nos permite fazer um inventário bastante detalhado das funções dos diferentes órgãos. As informações energéticas podem assumir a forma de excesso ou de insuficiência de energia elétrica nos meridianos. Esse primeiro passo pode nos fornecer algumas indicações a respeito da presença de alguma doença degenerativa ou processo inflamatório no órgão em questão. Pode-se aprofundar os estudos relativos à natureza e à extensão do problema fazendo-se medições nos diferentes pontos ao longo de um mesmo meridiano. Apesar de a máquina de Voll envolver um procedimento mais demorado do que o uso do sistema AMI, ela pode nos proporcionar um inventário mais detalhado a respeito do funcionamento de um determinado órgão. O aparelho AMI talvez seja mais apropriado para se examinar grande número de pessoas, por ser mais simples e rápido. Trata-se de um sistema não invasivo ideal para a detecção de doenças, já estabelecidas ou latentes, nos diversos órgãos do corpo. Por outro lado, os órgãos que estiverem em estado de desequilíbrio energético, de acordo com os resultados fornecidos pelo aparelho AMI, podem ser analisados com mais detalhes através de um sistema ASV. A não ser no caso dos terapeutas mais experimentados, o teste sequencial dos pontos de acupuntura dos diversos sistemas de órgãos, por meio da máquina de Voll, é um procedimento um tanto demorado. As informações obtidas, porém, nos proporcionam uma compreensão mais profunda acerca da fisiologia energética do ser humano. A máquina de Voll não serve apenas para diagnosticar níveis de desequilíbrio energético em sistemas específicos. Ela muitas vezes consegue descobrir não só as verdadeiras causas das disfunções energéticas como também as possíveis curas dos distúrbios. A máquina de Voll consegue efetuar esse tipo de análise graças à ressonância biológica. A ressonância é um fenômeno que ocorre em toda a natureza. No nível do átomo, sabemos que os elétrons giram em torno do núcleo em orbitais energeticamente definidos.
Para que um elétron salte para um orbital de nível mais elevado, é preciso um quantum de energia com características de frequência muito específicas. Para passar de um nível para outro, o elétron só aceita energia de frequência apropriada. Se um elétron cai para um orbital inferior, ele emite energia nessa mesma frequência. Essa frequência atômica específica é chamada de frequência ressonante. O fenômeno da ressonância é o princípio em que se baseiam os sistemas de exploração por ressonância magnética e eletromagnética discutidos no capítulo 3. Os átomos e moléculas apresentam frequências especiais de ressonância e somente são excitados por energias com características vibratórias muito específicas. Um cantor capaz de quebrar uma taça de cristal com o som da sua voz, por exemplo, só consegue fazê-lo cantando exatamente na frequência de ressonância do cristal. Uma outra definição de ressonância está relacionada com o fenômeno da troca de energia entre osciladores afinados entre si. Usemos como exemplo dois violinos Stradivarius perfeitamente afinados e colocados em extremidades opostas de uma pequena sala. Se dedilharmos a corda de um violino, um observador atento notará que a corda e do outro violino também começará a vibrar em harmonia com a primeira. Isso acontece porque as cordas e dos dois violinos estão perfeitamente afinadas e mostram-se sensíveis a vibrações de uma determinada frequência. As cordas e dos violinos assemelham-se aos elétrons dos átomos. Eles somente vibrarão num novo nível de energia se forem expostos às energias de suas frequências de ressonância. No capítulo 2 examinamos a prática da homeopatia a partir da perspectiva energética da ressonância. Foi postulado que os remédios homeopáticos continham uma essência de energia da planta ou de outra substância a partir da qual tenham sido preparados. A essência energética dos remédios homeopáticos contém uma espécie de assinatura de energia sutil de frequência definida. A tarefa do terapeuta adepto da homeopatia consiste em combinar a frequência do remédio homeopático com as necessidades de frequência energética do paciente. Do ponto de vista homeopático e energético, a doença é um desequilíbrio do corpo como um todo. O modo vibracional do corpo físico é um reflexo da frequência dominante em que ele ressoa. Embora o nível energético dos seres humanos varie de momento para momento e de dia para dia, o corpo físico tende a vibrar numa frequência específica. Existem muitos fatores que contribuem para a expressão total de frequência do corpo físico e etérico. O complexo humano total mente, um corpo e espírito é a expressão holística e a soma total de um largo espectro de sistemas de energia interativos. Esses fatores energéticos incluem as correntes bioenergéticas dos semicondutores celulares e também as correntes magnéticas sutis do fluxo primário dos meridianos. As correntes meridianas, por sua vez, são a expressão final de muitas influências energéticas de frequências superiores. A expressão final da doença no nível físico parece depender de dois fatores básicos: a resistência do hospedeiro e as influências perniciosas ambientais. Os fatores ambientais negativos podem variar desde vírus, bactérias, fungos e protozoários até radiações invisíveis e substâncias químicas tóxicas. Os efeitos adversos das radiações podem ser provocados por doses tóxicas de energias eletromagnéticas numa grande variedade de frequências, ou seja, overdoses de raio-x, micro-ondas, luz ultravioleta e feixes de radar. As substâncias químicas tóxicas podem incluir não só conhecidos carcinógenos, agentes corrosivos e venenos químicos, como também substâncias ambientais que produzem reações idiosincráticas de sensibilidade no corpo de determinadas pessoas. Esta última categoria está sendo intensamente estudada pelos adeptos da ecologia clínica. A resistência do hospedeiro parece desempenhar um papel ainda mais importante na causação das doenças. Um fator fundamental que afeta a capacidade de um indivíduo defender-se de um ataque por parte dos agentes prejudiciais acima mencionados é o nível geral de energia e vitalidade do organismo. Alguém que, por diversos motivos, esteja fraco e debilitado terá maior probabilidade de ficar doente quando exposto a fatores ambientais negativos. A vitalidade geral de uma pessoa reflete de forma indireta o nível de eficiência do sistema imunológico. O sistema imunológico é um dos fatores mais importantes no sistema de defesa do organismo humano contra o ataque das doenças. Ele tem a capacidade de reconhecer os elementos moleculares do próprio organismo e distingui-los das proteínas estranhas. Através do reconhecimento e remoção de todas as substâncias estranhas ao corpo, o sistema imunológico detecta e destrói elementos que representem uma ameaça potencial para o organismo: vírus, bactérias, fungos e até mesmo células cancerosas. Se o sistema imunológico estiver debilitado, porém, todo o corpo torna-se mais suscetível à doença quando exposto a qualquer estímulo adverso. Quando o corpo é debilitado pelo estresse, pela depressão, pela fome ou por doenças crônicas, a capacidade de o sistema imunológico atuar de forma apropriada fica comprometida. Quando o corpo está no modo vibracional energético saudável, a inoculação de uma pequena quantidade de um vírus é facilmente neutralizada.
Se um indivíduo estiver energeticamente desequilibrado e, portanto, imunologicamente enfraquecido, a inoculação da mesma quantidade de vírus poderá provocar uma doença grave sistêmica de caráter virótico. É fato bem conhecido que a depressão emocional, o cansaço físico, a exposição a substâncias químicas tóxicas e as deficiências nutricionais podem afetar de forma diversa as defesas imunológicas do organismo. De um ponto de vista energético, o corpo humano, quando debilitado ou fora do equilíbrio, oscila numa frequência diferente e menos harmoniosa do que aquela do estado de saúde. Essa frequência anormal reflete um estado geral de desequilíbrio energético celular no corpo físico. Quando uma pessoa debilitada é incapaz de alterar o seu modo energético para a frequência adequada, aquela que possibilita ao sistema imunológico defender eficazmente o corpo, talvez seja necessário aplicar-lhe certa dose de energia sutil. Se for proporcionado a esse indivíduo uma dose de frequência energética necessária, isso fará com que os seus sistemas bioenergéticos passem a ressoar no modo vibracional apropriado, o que torna possível a eliminação das toxinas da doença. Essa injeção de energia sutil de frequência específica permite que o corpo físico e os sistemas bioenergéticos a ele associados atinjam um novo nível de homeostase. Um dos princípios fundamentais da terapia homeopática consiste em proporcionar essa injeção de energia sutil de frequência apropriada através da seleção do remédio homeopático correto. A homeopatia se desenvolveu em torno de um sistema empírico de combinação de frequências baseado nas técnicas descobertas por Samuel Hahnemann. O sistema de prescrição homeopática de Hahnemann foi lentamente aperfeiçoado ao longo dos anos por vários médicos homeopatas inovadores. Através de uma cuidadosa análise do histórico do paciente, o médico homeopata procura formar um quadro completo dos sintomas de sua doença a fim de poder receitar-lhe um remédio que, ministrado numa pessoa sadia, produz os mesmos sintomas. Se a combinação de frequências for feita do modo correto e se o remédio proporcionar ao paciente a energia necessária, a doença será curada. Muitas vezes a resolução definitiva da doença é precedida de uma exacerbação dos sintomas conhecida como crise da cura. Essa crise é uma indicação de que o corpo físico está ressoando na frequência energética necessária e de que os principais sintomas da liberação de toxinas estão sendo transitoriamente intensificados. Apenas a combinação exata de frequências entre o paciente e o remédio promoverá a cura, já que, de acordo com o princípio da ressonância, os sistemas biológicos somente aceitarão determinadas frequências ressonantes que lhes permitam passar para um novo nível de organização e função energéticas. O conceito de combinação de frequências só recentemente foi introduzido na história da homeopatia. Assim, os praticantes da homeopatia nunca chegaram a considerar a possibilidade de tentar efetivamente medir as frequências energéticas associadas às doenças e aos remédios. Atualmente já foram inventados equipamentos que tornam realmente possível a medição desses parâmetros energéticos. Os equipamentos relacionados com os meridianos, incluindo a máquina de Voll, permitem-nos fazer a correlação entre remédio e doença através do casamento de frequências energéticas, o qual é realizado na máquina de Voll com a utilização do princípio da ressonância. Acoplada à máquina de Voll, há uma pequena plataforma metálica circular, às vezes chamada de favo de mel, na qual foram perfurados buracos cilíndricos. Cada furo pode receber uma pequena ampola de algum remédio a ser submetido a teste. Essa mesa metálica é ligada ao sistema Voll através de uma conexão elétrica. Os cientistas que trabalham com ESV descobriram que qualquer substância colocada sobre a mesa metálica torna-se parte do circuito energético da máquina de Voll. Quando o terapeuta toca pela primeira vez a sonda do equipamento de ESV nos pontos de acupuntura para efetuar a análise energética, isso é feito com a mesa metálica vazia, a fim de que se possa examinar as condições básicas dos meridianos. Uma vez que as leituras elétricas iniciais tenham sido feitas, o nível absoluto de microvoltagem informa ao terapeuta se o ponto de acupuntura e o meridiano a ele associado estão eletricamente normais ou num estado de desequilíbrio energético. Se o ponto de acupuntura estiver fora do equilíbrio, o terapeuta poderá então colocar diversos remédios homeopáticos sobre a mesa elétrica para observar as alterações nas leituras elétricas do ponto de acupuntura. Qualquer substância que for colocada na mesa metálica torna-se parte do circuito energético. Acredita-se que determinados aspectos dos padrões energéticos sutis do remédio sejam conduzidos pelos fios elétricos, de forma semelhante com o que acontece com a eletricidade. No caso da maioria dos remédios colocados no circuito elétrico, leituras elétricas adicionais efetuadas nos pontos de acupuntura não revelarão alterações significativas em relação às medições iniciais.